Olá, hoje eu vou falar sobre o Max Planck, um grande físico do século XX. Essa apresentação é para obtenção de nota na disciplina de Física Contemporânea do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física. Então, algumas informações gerais sobre o físico. Ele nasceu em 23 de abril de 1858, na cidade de Kiel, na Alemanha. Ele, como já se imaginava, era físico de formação, né? Se formou em física e ele já vinha de uma família de acadêmicos. Os seus avós eram professores de teologia, o seu pai era professor de direito constitucional e ele também foi aluno de Helmholtz e Kirchhoff. Sobre a trajetória acadêmica. Em 1884, ele ingressou na Universidade de Munique, na Alemanha. Como já foi dito, ele foi aluno dos físicos Helmholtz e Kirchhoff. Helmholtz e Kirchhoff foram professores de física que trabalharam alguns temas de termodinâmica, tais como conservação de energia, que foi o tema proposto por Helmholtz. Kirchhoff trabalhou com o tema do corpo negro. Na verdade, ele foi um dos primeiros físicos a trabalhar sobre o assunto. Ele estudou os espectros emitidos pelo corpo negro, estudou os espectros emitidos por gases. Então, esses dois grandes professores foram inspirações para o que Planck viria a fazer. Ele doutorou-se em 1879 com apenas 21 anos. Trajetória profissional. Ele foi nomeado professor assistente da Universidade de Munique em 1880, apenas um ano depois de ter se doutorado. Em 1885, começou a ensinar física e matemática na Universidade de Kiel, que se localiza na cidade onde ele havia nascido. Ele foi nomeado para a cadeira de física na Universidade de Berlim em 1889, sendo nomeado 2 anos depois como professor de física teórica. Então, no que se trata da trajetória profissional, ele fez uma brilhante trajetória. A radiação de corpo negro e a constante de Planck. É aqui que as ideias de Planck ganharam popularidade. Para iniciar, do que se trata o termo corpo negro? O corpo negro é um corpo idealizado, que não reflete nenhuma radiação. O corpo negro absorve toda a radiação que incide sobre ele e também emite radiação a partir das vibrações das cargas que o compõem. Então, basicamente, ele é um corpo perfeito que não reflete radiação. Algumas coisas interessantes sobre o corpo negro. Toda a radiação, já que toda a radiação que nós recebemos de um corpo negro vem da vibração, do movimento das cargas que o compõem, nós podemos, a partir dessa radiação, obter algumas informações a respeito do corpo negro. E uma dessas informações é a sua temperatura. Essas curvas que estão mostradas aqui no slide são gráficos que representam a intensidade da radiação pelo comprimento de onda. Ou seja, em cada temperatura, né, cada comprimento de onda emitido pelo corpo negro vai ter uma certa intensidade. Por exemplo, aqui na curva azul, essa curva representa um corpo negro aquecido
a 5.000 graus, a 5.000 Kelvin, né? E nós percebemos que o comprimento de onda máximo está mais à esquerda nesse gráfico. Ou seja, para um corpo de 5.000 Kelvin, o comprimento de onda máximo é menor do que no caso de 3.000 Kelvin, né? Quanto menor a temperatura, menor o comprimento de onda máximo emitido por um corpo negro. Então, essa é outra informação interessante, né? Na teoria clássica, né, a curva esperada para um corpo negro de 5.000 graus Kelvin é essa curva preta, né? E a experimentação, né, o que era observado quando se media o espectro luminoso de um corpo negro, o que era esperado teoricamente seria essa curva, mas experimentalmente o que aconteciam eram essas curvas, né, que elas subiam até um ponto e depois desciam. Então são curvas fechadas, entre aspas, né? No caso, na teoria clássica, a ideia era que um corpo negro ele emitiria uma radiações de intensidade para frequências muito baixas ou comprimentos de ondas, aliás, para frequências muito altas, né? Que eram frequências invisíveis. Então, quanto maior a frequência, maior seria a intensidade, mas isso foi constatado experimentalmente que não era possível, não era verdade. Então, o que o Planck fez foi propor uma formulação matemática, uma teoria estruturada matematicamente que pudesse explicar essas curvas, né, da radiação de corpo negro. E ele conseguiu propor uma teoria que satisfizesse muito bem, os experimentos. O problema é que, para que isso fosse possível, o Planck teve que quantizar a energia, teve que supor a quantização da energia emitida por um corpo negro. Como assim? O que significa quantização? Ele ele propôs que para cada frequência, né, a frequência de uma certa uma certa frequência de luz, ela deveria ser representada, ao invés de por ondas, né, por ondas que pudessem assumir qualquer nível de energia, as ondas eletromagnéticas responsáveis por esse espectro deveriam assumir apenas certos níveis de energia, né? Por exemplo, uma onda tinha um certo comprimento de onda vermelho, né? O próximo nível de energia deveria ser um vermelho um pouco diferente. E entre dois vermelhos diferentes não haveria nível de energia. Então, a energia, o espectro, né, não era contínuo, ele era discreto. É como se, ao invés de você subindo os níveis de energia, né, quando você vai subindo os níveis de energia, é como se, ao invés de você estivesse subindo uma rampa, que é contínua, é como se você estivesse subindo uma escada, que é degrau a degrau. Então, para Planck, você podia passar de um nível de energia para outro apenas de forma discreta, não contínua. E isso resultou na seguinte equação, né? Ele propôs que a energia emitida em uma só cor, né, em uma única cor, seria dado por N vezes H vezes Ni, onde H é a constante de Planck, Ni é a frequência daquela onda e N é o número de quantas. O que é quanta? Supondo que temos uma radiação sendo emitida numa única cor,
o quanta é a menor quantidade de energia possível daquela cor. Digamos que vamos tratar da cor azul. Para representar a cor azul, nós podíamos representá-la como, por exemplo, um recipiente cheio de energia, nós poderíamos representar como um recipiente cheio de água azul, né? E aí eu poderia retirar ou pôr qualquer quantidade de água. Isso seria uma energia contínua, né? Porque eu poderia assumir que ali teria qualquer quantidade de energia, porque a água, né, de certa forma, macroscopicamente falando, é contínua, né? Então ela podia assumir qualquer nível de energia, qualquer quantidade de energia. Porém, para Planck, ao invés de tratar a energia como água, que é contínua, nós deveríamos tratá-la como bolinhas de gude, por exemplo, né? O nosso recipiente cheio de energia, e essa energia seria representada por bolinhas de gude. E você só poderia mudar a quantidade de energia do recipiente retirando ou colocando bolinhas de gude. E cada uma dessas bolinhas de gude tinha uma certa quantidade de energia. Ou seja, se você retirasse uma certa quantidade, uma bolinha de gude, mudaria o nível de energia, a quantidade de energia dentro do recipiente de forma discreta, como se você estivesse descendo um degrau de um nível de energia para outro, sem nenhum nível intermediário. Então, nesse recipiente de energia, cada uma dessas bolinhas de gude seria um quanta. E a energia total desse recipiente seria o número, a quantidade de quantas, vezes a constante de Planck, vezes a frequência daquela cor de luz. E a constante de Planck foi calculada, né, na época como 6,3 vezes 10 a menos 34 Joule vezes segundo. Só que os cálculos foram refeitos, né, os experimentos foram melhorados, e hoje a constante de Planck é dada por 6,6207 vezes 10 elevado a menos 34 metro quadrado vezes quilograma por segundo. O Planck recebeu alguns prêmios e homenagens, né? Em 1918 ele foi laureado com o Nobel de Física, graças às suas contribuições à teoria quântica, né? As ideias de Planck de quantização deram origem ao que nós conhecemos hoje como mecânica quântica. Ele recebeu em 1927 a medalha Franklin, em 1927 também a medalha Lorentz. Em 1929 foi criada uma medalha com o nome dele. Também em 1929 recebeu a medalha Copley. E em 1945 foi contemplado com o prêmio Gold. E, além de tudo, ainda recebeu a homenagem sendo posto o seu nome na constante que ele descobriu, né? Na constante que hoje chamamos de Planck. Então, isso é o que eu tenho a dizer a respeito do Planck. Muito obrigado.